Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Vida de Psicóloga. Um podcast que surgiu para mostrar que existe muita vida, uma vida valiosa além da psicologia. E sabe o que eu acho? Que por ter essa vida tão valiosa, isso nos torna tão bons naquilo que a gente faz. Hoje eu tenho um convidado super especial para apresentar aqui para vocês. Muitos já devem conhecer, ele participa de outros podcasts, tem o podcast dele também, mas ele marcou também a minha vida pessoal. Depois eu vou contar um pouquinho disso para vocês. Então, assim, além de admirá-lo profissionalmente, ele também marcou aí a minha história pessoal e profissional também. Vou falar um pouquinho dele, tá? Ele é psicólogo, ele é formado em psicologia corporal, sistêmica, neurolinguística e concluiu a pós dele mais recente em TCC, no mesmo instituto que eu fiz, que é no IPTC. E ele coloca que ele quer ajudar as pessoas a viverem o que ele estava vivendo. Depois eu quero que ele fale um pouquinho para nós, que é quando ele decidiu ajudar outras pessoas. Ele é formado desde 2004. Ele tem livros publicados, chama Psicoterapia em Gotas 1 e 2. Tem um canal no YouTube e também o Spotify. Queria pedir para você aqui se apresentar para nós e dizer o que não tem no seu currículo Lattes, mas que diz muito sobre quem você é. Seja bem-vindo. Obrigado, Mariana. Tudo bem com você, querida? Tudo jóia. Bom, para quem está ouvindo a gente aí, bom dia, boa tarde, boa noite, no seu horário que você vai estar ouvindo aí a gente, né? Mas seja aí bem-vindo. A Mariana já me apresentou um monte, né? Nem preciso falar muito mais a meu respeito. Eu sou psicólogo clínico, então trabalho bastante com a parte de clínica, também trabalho com alguns treinamentos, né? Eu acho que dessa parte de currículo Lattes, assim, o que a gente pode estar falando mais, assim, que eu tenho trabalhado muito com empresários, com profissionais de alta performance nos últimos tempos, né? Então, já faz aí bem uns 10, 15 anos que eu trabalho exclusivamente quase que com esse público, né? Mas eu gostei da pergunta, o que não tem no meu currículo Lattes? Então, algumas das coisas que eu não divulgo por aí são, por exemplo, que eu gosto muito de fazer snowboard, né? Snowboarding. E essa foi uma surpresa muito agradável, porque assim, eu nunca tinha pensado de fazer snowboard. Já tinha visto, mas nunca tinha, né, me interessado, nem um pouco mais, nem um pouco menos. E aí eu me recordo que uma vez eu fui a Bariloche para conhecer a região, né? Sim. Então, gosto muito daquele cenário, né? Então, vou lá para lá, vou alugar o carro e vou, né? Cada dia eu vou para um vilarejo diferente ali perto. E daí eu tinha feito, naquela época, eu fiz por uma agência de turismo, um pacote, e eu ganhei deles lá uma tarde ou uma manhã, alguma coisa assim, lá no Cerro Catedral, para fazer prática de esqui e de snowboard. E fui para lá. E aí eu fui para lá e fiz a prática, adorei o negócio, falei, meu Deus, vou mudar completamente a viagem, porque agora eu não vou mais sair dessa montanha. Então, essa foi uma coisa Uma assim, bem descoberta. gostosa, uma descoberta muito boa, assim, até hoje pratico, gosto muito, já fui para vários lugares do mundo, assim, para esquiar, né? Sim. E gosto muito de fazer essas viagens, assim. E aí, obviamente, onde tem esqui, tem um vinhozinho, que também é uma paixão, né? Friozinho. Também friozinho, né? Também gosto bastante, assim, de experimentar vinhos, né? Gosto bastante dessa parte de gastronomia, isso também não tem no meu currículo Lattes, né? Então, Sim. gosto bastante tanto de vinhos quanto de comida, assim, eu gosto de gastar dinheiro com isso, assim, sabe? Gosto de pegar e provar coisas diferentes, provar coisas gostosas, fazer experiências, então essa é uma prática que eu gosto bastante mesmo, assim. Sim, sim, bacana. E por Esse esse do snowboard, acho que eu tinha ouvido uma live que você estava falando sobre estado de flow. E você falou que tinha ido esquiar e você ficou tão assim que depois, nos outros dias, você estava até com dores, porque você ficou tão ligado nisso que nem percebeu que tinha que parar para descansar. Foi isso, não foi? Olha, as três primeiras temporadas que eu fui, Sim. eu pegava, tomava um café da manhã, e aí depois eu ia esquiar.
E nessas 3 vezes, eu fiquei tanto tempo esquiando, tanto tempo, e assim, para mim tinha passado lá 1 hora, Sim. que daqui a pouco eu começava a ter vertigem, assim, porque já era de 3 da tarde, eu não tinha Nossa. almoçado, tinha comido Almoçado. nada, Malemar tinha tomado água, porque era a água que eu levava na Sim. backpack, então, e daí tava assim, daqui a pouco começava a ficar tudo escuro, assim, nossa, mas o que tá acontecendo? Eu olhava, assim, era tipo 3 da tarde, e eu tinha comido às 9 da manhã, passei o dia inteiro, né, fazendo Sem comer. esporte ali, né, porque o esqui ele é um esporte que ele exige bastante de você, né, o snowboard, Sim. exige Sim. bastante da perna ali e tal. Então, Sim. e eu entrava nisso, e descendo, assim, era muito gostoso. Eu adoro esse negócio, né. Sim. Então, pra gente listar, que não tem no Lattes, tem o snowboard, tem o vinhozinho, culinária. Gastronomia, isso, de forma Uhum. geral, eu gosto bastante, Sim. né. O que mais que eu posso colocar? Bom, eu gosto bastante também de roupa, né, então Uhum. gosto de experimentar estilos de roupas, é uma coisa que eu gosto Sim. bastante também. Uhum. Tô sempre procurando um tipo de acessório novo, alguma coisa assim, sabe. Essa coisa de Sim. estilo é uma parte que eu também curto. Aprendi a Sim. gostar. Não gostava antes, mas Sim. aprendi a gostar. E hoje é uma parte que eu gosto bastante, assim. E eu acho que fala bastante sobre a gente também, né? Eu sempre falo que eu gosto muito disso, mas eu me visto muito de acordo com o meu estado de humor, né? Então, Uhum. quanto que a nossa roupa fala sobre a gente? Eu gosto muito de sentir isso na pele. Sim. Sim. Eu fiz 2 viagens para o Caminho de Santiago de Compostela. Eu fiz Uhum. toda a peregrinação pelo Caminho Real Francês. Foram 850 quilômetros que eu fiz uma vez em 2011 e uma vez em 2017. Então, essa daí também é uma coisa que não tem no meu currículo lá, mas que eu gosto bastante de lembrar, porque foi uma experiência memorável, as 2 vezes. Nossa, deve ser uma experiência mesmo e tanto. É, é uma experiência muito gostosa. Até hoje, assim, eu tenho muitas memórias dessas 2 vezes que eu fui para lá, né? E das 2 vezes que eu fui, eu não levei nenhuma câmera, nada. Não levei nem aparelho celular, eu levei. 2011 também nem era tão forte assim a telefonia celular, o smartphone não era tão forte aqui no Brasil ainda, né? Mas eu me lembro que das 2 vezes eu fiz a escolha de não levar absolutamente nada, justamente para ter essa imersão em estar o dia inteiro ali andando, em contato com a natureza, em contato com a estrada, em contato com as pessoas que encontrava pelo caminho, né, em Uhum. contato com a cultura. Então foram Uhum. 2 experiências muito bacanas, que eu Sim. super Sim. recomendo sempre. Sim. Tem alguma coisa assim que você poderia compartilhar com a gente aqui? Olha, tem várias, né. Eu me lembro Uhum. eu me lembro de uma vez que eu estava descendo o Sebreiro, foi da primeira vez isso. Eu estava descendo o Sebreiro, né, e aí quando você desce tem uma parte, assim, da montanha que dá para um desfiladeiro, assim, e ao fundo, né, tem um horizonte bem amplo, assim. E nesse dia em específico, eu estava indo, daí eu parei em algo que era próximo de um mirante, assim, e aí foi muito bonito, porque do lado esquerdo tava um céu azul com um solzão, assim, tipo, quase que se pondo, né? E aí, o cenário do outro lado, né, na extrema direita lá, né, era uma nuvem preta, 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 com uns trovões, assim, e já uma chuva caindo, né? E Nossa, entre esses dois era a transição, assim, sabe? Nossa, eu sempre me que lembro dessa lindo, imagem. que lindo, Nossa, uma que imagem lindo. linda. Eu parei e fiquei lá, assim, um tempão parado olhando. Especialmente Sim. porque, como eu ia naquela direção, eu falei, meu Deus do céu, eu vou tomar muita água na cabeça. Posso ir nessa? Tem que dar Mas foi aquela. muito legal. Foi Sim. muito legal. É, teve uma. Eu conheci um fuzileiro dinamarquês lá, e daí a gente estava andando e ele me fez parar numa igrejinha perto de Ponferrada, bem pertinho de Ponferrada.
E daí ele queria parar naquela igreja para conversar com alguém, não me lembro por que cargas d'água lá. E daí eu entrei na igreja, né? E estava lá olhando, era uma igreja antiga, assim, bem antiga, e estava olhando assim os túmulos, né? Que era uma igreja onde você enterrava os bispos dentro ali da igreja, então estavam os túmulos deles ali. E dentre eles estava o César Borgia, né? Que era um dos filhos do Papa Borgia. E eu falei, cara, olha só, né? César Borgia, aqui assim, no meio do nada, um vilarejo, assim, e estava lá né, o corpo dele enterrado lá naquele lugar. Então, essas experiências históricas são muito comuns no caminho de Santiago, assim, você vê um monte de sítios arqueológicos né, da época de Carlos Magno, pontes romanas, você passa por cima, né, de estradas construídas por romanos e ainda preservadas. Então tem esse apelo histórico e de natureza que é uma coisa muito linda, né? Assim, como eu te falei, até hoje quando eu paro, fecho os olhos, Você as tem boas memórias vão recordações. voltando Sim, assim dessa época. sim. Assim. E você decidiu não levar, assim, telefone pra quê, assim? Qual que foi teu objetivo? Pra ficar Bom, desconectado? eu honestamente, assim, sendo bem sincero, sou uma pessoa que, fora do meu horário de trabalho, eu utilizo muito pouco o telefone celular para Uhum, qualquer coisa. sim. Então, não foi assim uma coisa tão diferente, né? Uhum, Mas eu decidi não levar porque eu não queria absolutamente contato nenhum com uhum. nada a não ser a estrada, Sim, né? sim, sim, sim. E assim, em 2016, assim, primeiro que em 2011 eu nem tinha um smartphone, acho que eu tinha Uhum, um celular normal, né, uhum. daquela época. Sim. E em 2017, quando já tinha mais smartphones, quando já era mais comum, mais popular, tudo, eu decidi não levar porque eu não queria, né, de novo ter esse inconveniente ali junto Uhum, comigo, né? Pensando em carregar, não carregar, fazia uhum. sentido para mim, né? Sim. E foi muito interessante de ver muita gente, né, no caminho andando e fazendo live, batendo um monte de foto e tal. E o caminho é uma coisa interessante porque cada um faz com o seu objetivo pessoal, Sim. né? E para mim aquela questão que não fazia nenhum sentido, né? Tá ali televisionando praticamente a minha jornada era algo que Uhum. não fazia muito Que não sentido, assim. fazia sentido. Sim, Não, sim, aqui. eu acho que a gente precisa de um tempo a Uhum. sós, porque Sim. se você consegue se aguentar sozinho, Sim. especialmente numa Se jornada que nem suportar. essa, se suportar, sabe, suportar o teu pensamento, você ganha muito. Sim, você fala bastante sobre isso, né, nos podcasts que você participa, até nas suas redes sociais, a respeito desse desconforto, de passar por várias situações de desconforto e como que a gente tem perdido essas oportunidades e o quanto que isso tem trazido de consequências pra gente, né, enquanto sociedade, de querer apenas o que. Eu lembro que uma vez uma pessoa veio me procurar: olha, eu tô querendo passar num concurso, né? Eu preciso estudar para esse concurso. Quero passar, eu preciso estudar para esse concurso. Mas, assim, é muito chato ter que estudar. Não existe algum método, alguma gamificação, alguma coisa assim em que eu consiga Uhum. passar por esse processo, assim, sem ser muito chato? Então, assim, né? Não, É, é isso, né? Tem é, que sentar o bumbum na cadeira e estudar. é. Assim, eu não tenho nada contra a ideia de você gamificar algumas coisas Sim, e de sim. você fazer um marketing, mas a gente precisa, assim, desesperadamente, estamos precisando ver que, enquanto sociedade, a, a pulverização disso para todas as áreas da vida tem Uhum. tido um efeito Sim. muito negativo, em termos das pessoas não conseguirem mais suportar estados normais. Uhum. Sim. Hoje mesmo eu estava falando com um paciente que ele falou assim, pô, daí eu vou lá, mando uma pergunta para o chat GPT, e como ele demora demais para responder, eu começo a fazer outra coisa. Como ele demora? Mas, pô, o que É que você quer? instantâneo. Você pede uma monografia em mecânica quântica para ele? Porque, pô, pelo amor de Deus, o chat GPT para demorar, né? Então, Sim.
E aí foi a primeira vez que eu falei, é verdade, né? Uhum. Demora assim, uns 10 segundos no máximo. Eu falei, porra, olha, para Tolerar demorar 2 10 segundos. segundos, Sim, 10 segundos. é Então justamente isso. a gente tá perdendo força psíquica, Sim, né? sim. Uhum. O meu filho, ele fala que um dos personagens que ele gosta do Divertidamente é o Tédio. Mas ele gosta não por um motivo bom, porque o Tédio fica com o celular, né? Ele fica ali, né? Ele fica com o celular, né? E aí tem sido uma luta mesmo, ele ter essas experiências. Ah, mas a tarefa é chata, né? E às vezes alguém fala, ah, chama de alegria do dia a tarefa. Vamos chamar a tarefa da casa de alegria do dia. Tipo, vou tentar. Não, não é alegria do dia, é chato, né? Tem que É fazer, chato mesmo. né? E então, tem que. Ah, filho, eu sei, tem que fazer, tem que passar. Porque senão é só o que é divertido, que é Uhum. legal, né? E ele não quer. Mas eu tô entediado. Ah, paciência. Eu lembro que um dia ele Uhum. tava super entediado e ele falou assim: ah, tô bravo! Também agora eu vou montar uma cabana aqui no meio da sala, né? E como se isso fosse um problema. Monta. Aí montou a cabana, aí trouxe os bichinhos, aí fez a fogueirinha, aí, ó, e agora eu vou fazer um acampamento, que eu faço acampamento da igreja, né? Vou trazer, Uhum. pegou os santinhos, colocou os santinhos, tudo. Então, assim, quando viu, ele já tava brincando, tinha, né, lidado com aquele tédio. E ele, assim, parecendo que tava, viu? Agora eu vou fazer tal coisa aqui no meio da sala. Eu, pode fazer. Isso, a ideia é exatamente essa. É, fique à Aham, vontade. exatamente essa. Crie, se desenvolva. Mas é um desafio aqui, é um grande desafio, porque é muito mais fácil falar, ai, pega ali um celular e me deixa em paz, né? Porque tem hora que é, né, é bem complicado É, tudo isso mesmo. mas é mesmo. Não, e como a gente sempre fala, né? E é um desafio, sim. E não Uhum. é para ser diferente, é para ser um desafio mesmo. Viu Sempre mesmo. foi, Sempre foi. sempre foi, né? Sim, sim. E assim, e às vezes o que eu vejo é que a gente começa a perder também contato com algumas coisas que eram simples, eram normais de serem feitas antigamente, e que hoje em dia parece palavrão, né? Assim, por exemplo, deixa a pessoa com tédio. Sim. Deixa se virar um pouco sozinho com o tédio dela. Uhum. Ai, mas, né? Uhum. Sim. Às vezes a gente tem que ficar sozinho com o nosso tédio. Invariavelmente, na vida, você vai ficar sozinho com você mesmo e não vai ter ninguém para te dar uma resposta gamificada e Uhum. fácil. Isso vai acontecer. Exatamente. Sim. Então é bom que você saiba reconhecer os sinais de quando isso acontece. Acontece, sim. Queria aproveitar que nós estamos falando a respeito disso, que você falou de aproveitar as duas oportunidades que você teve, né? Do caminho, que você não quis registrar e viu até outras pessoas, né? Uhum. Documentando e registrando tudo isso. Uma das grandes questões que os terapeutas têm para poder se colocar nas redes sociais, né? Pelo menos o que eu às vezes utilizo, o que eu utilizo não, o que eu escuto é assim, se eu não gosto de me expor, se eu entrar para as redes sociais, eu vou ter que expor a minha vida. E você é uma pessoa que expõe pouquíssimo da sua vida nas redes sociais, mas você está sempre nas redes sociais. Então, Uhum. assim, é um exemplo de uma pessoa, né, que eu vejo que se posiciona muito bem, que fala muito bem, que fala muito do trabalho, de uma forma ética, de uma forma séria, e não posta ali o que, né, ostentação, não quero contar da minha vida, não conte. Mas você consegue se posicionar dessa forma. E até queria, se você pudesse falar um pouquinho, né, até para dar algumas dicas para as pessoas sobre Uhum. isso, de como conseguir, né, se solidificar, ter uma visibilidade, né, tava até antes da gente entrar falando que eu tinha ouvido o aqui em outros podcasts, né? Então, assim, é uma referência que a gente tem na área da psicologia e que não faz aquilo que todo mundo acha que tem que fazer. Então, parece que as pessoas se colocam uma condição. Ah, eu tenho que. Né? E temos aqui uma pessoa que tá provando que não tem que. Né? E você podia falar um pouquinho para nós desse seu posicionamento, que eu acho legal? Posso. Bom, quando você, assim, eu não sou um expert nisso, tá? Mas assim, Uhum, quando você começa a estudar marketing, você começa a entender que existem ah, várias ferramentas, não, várias estratégias, né, uhum,
de como você se posiciona, Sim. tá? A exposição de vida pessoal, ela é interessante em certas doses, Uhum, né? E isso vai variar muito de acordo com como você quer se posicionar. Então, uhum, por exemplo, uma pessoa que quer uma proximidade muito grande com o público, uma pessoa que quer desenvolver um laço de confiança muito forte com o público, uhum, quando ela expõe a sua vida pessoal, ela facilita esse processo. uhum, Eu não tenho esse perfil, uhum. né? Estou falando de mim enquanto pessoa, Sim, né? sim. Eu não tenho esse perfil. Eu sou uma pessoa mais reservada, eu sou muito íntimo com as pessoas próximas, né? Então eu sou muito abobaiado, brincalhão e tudo, mas com as pessoas que são próximas a mim, né? Uhum, Mas eu não consigo sustentar uma proximidade em rede social que não tem nada a ver comigo. uhum, Então, na verdade, muitas vezes o que acontece é um desconhecimento que as pessoas têm a uhum, respeito de várias estratégias que elas podem estar usando, né, uhum. para se posicionarem no mercado, né? Sim, sim. Existem várias estratégias, por exemplo, você acabar fazendo uma entrevista ou sendo citado por uma pessoa que tem muitos seguidores, por exemplo. Isso daí, às vezes, conta muito mais como uma forma de você gerar confiança do teu público do que necessariamente você expor sua vida pessoal, Sim. entende? Também é possível você expor partes, né, de quem você é que tem a ver com a tua profissão, que grosso modo é o que eu faço. Então, Sim. por exemplo, Uhum, assim, muitas vezes eu falo sobre um estilo um pouco mais duro, um estilo mais diretivo, sobre algumas formas de trabalhar que eu uso e que eu entendo que são eficazes, né? E isso tudo uhum. tem a ver comigo também, né? Sim. Minha Uhum, vida pessoal, eu não sou uma pessoa que gosta de ficar perdendo muito tempo, não gosto de enrolação, não gosto de informação, não sou uma uhum, pessoa que gosta do lado A dos discos, eu sou uma pessoa que eu gosto do lado B, né? Então, assim, tá todo mundo lendo tal livro. Legal, esse muito provavelmente é um livro que eu não lerei, né? uhum. Então, Sim. e eu falo muito sobre isso, né? Então, por Uhum, exemplo, tem livros sobre hábitos, né? Fala sobre os hábitos atômicos, né? E eu não li esse livro, né? uhum. Eu li Sim. vários outros livros de outros Sobre pesquisadores que hábitos. são, inclusive, mais interessantes, né, do que o autor do Hábitos Atômicos, tá? E eu baseio isso neles. Né? Uhum, Então, assim, eu estou falando um pouco de mim. Né? Eu não sou uma pessoa do lado A, eu sou uma pessoa do lado B. Né? uhum. Então, eu acho que Sim. essas formas, assim, de você se posicionar, elas têm a ver, assim, com um profundo autoconhecimento seu, sabe? Sim. Uhum. Quanto mais você de fato se conhece e tem uma identidade pessoal e profissional bem estruturada, mais fácil é para você saber exatamente como você vai se posicionar e se você vai ou não, e de que forma falar a respeito de você nas redes sociais. Né? Sim. E é isso, assim, sabe? Tem pessoas que eu tenho certeza que não conseguiriam fazer de outro jeito, a não ser se expondo um monte de coisas pessoais. E tem pessoas que, ao contrário, que não querem. E a gente vê profissionais que têm um bom grau de sucesso, né, fazendo ambas as estratégias. Sim, mas eu acredito que isso que você falou, né? Então, somos psicólogos, eu acho que devemos usar isso para nós também, é essa questão do autoconhecimento. Então, não muito assim, ok, estão dizendo que isso funciona, vou tentar levar isso em consideração, mas assim, como eu quero me posicionar? Como que eu quero ser visto? Porque senão a gente não sustenta isso Não. por muito E, tempo. não. E tem uma outra questão que é assim, né, que é uma das questões mais difíceis para nós psicólogos, especialmente porque a nossa prática, ela ainda não é uma prática especializada. Né? Então, por Uhum. exemplo, o psicólogo ele ainda é um clínico geral, em grosso Sim, modo, tá? sim, Claro, sim. tem pessoas que se especializam mais em algo, Uhum. mas isso é um Sim, movimento que, assim, aqui no Brasil, eu estou vendo que está começando a ficar mais intenso agora, né? sim, Mas se eu for pegar 5, 10 anos atrás, sim. até tinha psicólogos que faziam especializações, mas geralmente as pessoas falavam de tudo um pouco. E, E eu e, acho é- que e, é- e isso mesmo assim ainda é em abordagens.
Então, Assim, assim, a é gente é como, muito focado em né? abordagem. E Muito. não num transtorno específico ou numa dificuldade ainda é muito geral mesmo. Exato. Então, eu Uhum. acho que isso é uma outra questão que é assim, a gente precisa entender que quando a gente está falando das redes sociais, quando a gente está falando do Instagram, a gente precisa mudar a nossa perspectiva. Nós temos uma perspectiva de que você vai para o Instagram para dar aula. Ninguém quer ver aula no Instagram. Uhum. Né? Sim. O que as pessoas querem é uma informação curta, breve, e praticamente uma informação de entretenimento. Então, a grande dificuldade que a gente tem, e eu me incluo nisso, é de conseguir pensar de uma forma diferente a passagem de conteúdo, que não quer dizer um Sim. conteúdo necessariamente ruim ou inferior, mas quer dizer um conteúdo bem mais fácil de mastigar do que a gente quer. Isso, E sim. eu, particularmente, tenho uma dificuldade Dificuldade. gigantesca com isso daí, porque, assim, eu não gosto Uhum. muito de coisa muito rasa, muito fácil. Sim, Eu já sim, vou indo lá para os sim, fundos, né? sim. Então, a gente também precisa ter essa consciência de ver o que você quer passar. O que especificamente você quer passar quando você está nas redes Transmitir. sociais. Porque não é ali não é um simpósio que você pode falar um pouco de tudo. Você tem que acabar criando um escopo. Né? Assim, lá não é uma coisa que você fala de cada matéria um pouco, lá você fala de uma matéria e de uma parte específica de uma matéria. E como nós, enquanto profissão, não temos isso bem desenvolvido ainda, para nós também é difícil. Sim, essa capacidade de síntese, né? Então, assim, a gente vai fazer o resumo, assim, é o resumo do resumo do resumo. Vai fazer. Por isso que a gente Exatamente. gostava mais de prova dissertativa, né? Que você escrevia folhas e folhas e folhas, mas, assim, fazer um resumo daquilo, né? E Uhum, sintetizar era mais difícil. Ok. uhum. Você estava falando um pouquinho a respeito do livro, então o livro que tá todo mundo lendo você não leria. Vamos aproveitar e entrar nisso. Qual que é o livro ou os livros, né, se tiver mais de um, que marcou sua vida, assim, que você Nossa. lembra dele, assim, que você gosta bastante? Tem umas perguntas que não deviam ser feitas, porque é tão difícil responder. Ai, Você se sentiu aí no lugar do seu paciente agora, né? Que alguns pacientes já Jesus, devem ter agora dito isso pra você. Olha, que difícil responder isso. essa perguntinha é complicada. Bom, eu vou falar de alguns, assim, de Hum, forma geral, né? Um livro que me ajudou muito foi o Essencialismo, né, do Greg McKeown. Esse livro ele foi bem interessante quando eu li, porque ele me ajudou muito exatamente nessa questão, né? Foi um livro que eu li e uma das coisas que ele fala, né, dentro do livro, que hoje em dia é uma coisa bem comum, mas na época que eu li não era tão popular assim, é aquela questão do princípio de Pareto, né, do 80-20. E sim. foi uma época que isso foi importante para mim, porque eu estava tentando fazer muita coisa, só que eu estava vendo assim, cara, não adianta ficar fazendo, né? Eu estava pensando, né, cara, essas coisas aqui tá dando uma trabalheira, tá, né, gigante, mas não tá me dando resultado. Sim. E daí quando eu li esse livro, eu falei, cara, não tá dando e não vai dar, chuta esse troço aí, larga a mão Sim. desse barulho, fica só com a clínica e toca teu barco, né? Foi a Sim. melhor coisa que eu fiz. Ah, tem um livro do Stanley Keleman que se chama Viver o Seu Morrer, e um outro livro que se chama O Mito e o Corpo. Corpo e Mito. Corpo e Mito. Esse último é uma parceria entre o Stanley Keleman e o Joseph Campbell. Uhum. Esses dois livros também foram muito importantes para mim, no sentido de me encarnar na minha história e entender que a minha história vai ter um fim, sim. Né? Eu acho que foi uma das primeiras vezes que eu topei com a ideia assim, que eu acabei sentindo na pele, né? Que não ficou só na cabeça, de finitude. Né? O Viver o Seu Morrer é um livro que ele fala sobre a experiência do morrer, enquanto a gente ainda está vivo. E foi muito interessante para mim, porque eu comecei a experimentar um pouco isso no meu dia a dia. E daí, como eu estava lendo também o Corpo e Mito, né, Mito e Corpo, isso me deu uma impressão assim de
trajetória de longo prazo, assim, sabe? Mas que acaba em algum momento. Sim, sim. Eu- Fiquei curiosa, vou colocar ali na minha listinha aqui de, de livros. é, Achei interessante. Sua esses dois livros descrição. são ótimos. Uhum. Esses dois livros são ótimos. Puxa vida. Hum, E é até interessante estar falando disso agora, porque, né, agora nesse momento eu estava lendo alguns livros da psicologia analítica, estava lendo o James Hollis, né, A Passagem do Meio, No Meio da Vida, né, do Murray Stein, justamente por estar passando por esse momento, né, vou fazer agora 44 anos, né, então tô bem nesse momento, eu falei, porra, cara, tem um monte de coisa que já... Eu estava falando com um amigo meu esses tempos, eu falei, cara, já faz 20 anos que a gente não tem mais 20 anos, meu. Ele falou, pô, Sim, velho. sim, sim. Daqui a pouco vai Né? fazer. Você tem mais tempo como psicólogo do que como não psicólogo, né? Exatamente, né? Sim, Então, caraca, meu, como esse negócio, né, mexe com a gente. sim. Então, é até interessante estar falando desses dois livros exatamente nesse momento. Tem um outro livro também, do Arthur Schopenhauer, que é um livro com um título bem curioso, né? Que se chama A Arte da Felicidade. E como o Schopenhauer é um autor pessimista, né, ao Sim, extremo, sim. é interessante um livro dele falando sobre felicidade, mas ele é um Felicidade. livro muito feliz, né, em muitas das coisas que ele fala. E ele deu uma mexida muito grande comigo nessa questão da felicidade, bem numa época que eu estava estudando psicologia positiva. E daí me caiu esse livro na mão, eu falei, caraca, eu ouvi o Schopenhauer falando sobre felicidade, deve ser muito Felicidade. bacana, né? Sim, Outra pegada, assim. E muito do que ele fala tem a ver com essa coisa da gente ter uns pés no chão, né? Enquanto a gente busca a felicidade. Que não é de você ser vitimista, mas sim de você ter uma perspectiva realista a respeito daquilo que realmente é importante. E de ter a sim. perspectiva de que você talvez não vai ter tudo que é importante para você. Sim, E de lidar com essa perspectiva como sim, algo concreto e que contribui para a felicidade, porque quanto sim. mais a gente fica apegado, né, nessas perdas do que a gente não teve, Menos é feliz. menos a gente vai ser feliz, Sim. né? E eu acho que você citou esse livro, se não me engano, quando nós fizemos aquela live sobre felicidade. Eu devo ter Foi um dos citado. livros que eu lembro que você tinha falado justamente isso, que era um autor que não escrevia sobre isso e por isso que chamou a atenção ele falar sobre felicidade. Acho que foi isso mesmo. Sim. Legal. E, E o e que você ele, e tá... ele, Oi, e ele- desculpa. não, Pode pode falar. falar. Não, e ele pode concluir. E ele traz, assim, eu só ia fazer um complemento, né? E ele Uhum. traz, assim, muitas partes bem interessantes, assim, que hoje em dia as pessoas vão buscar muito no estoicismo, né? Que agora virou moda, Sim. mas ele traz muitas das coisas que as pessoas hoje encontram no estoicismo, mas de uma outra perspectiva. Era mais ou Ah, menos isso mais ou mesmo. menos isso. E o que você tá lendo agora, Kim? O que tem aí na sua cabeceira? Vixe, vixe, moça. Bom, ah, recentemente eu acabei de ler um livro do Brad Stulberg, que se chama Mude ou Morra, né? Tô lendo também o Jeffrey Pfeffer, Pfeffer, eu não sei se pronuncia assim, que é um livro sobre poder, né? Estou relendo, inclusive, um livro do Byung-Chul Han, o que é poder, né? Porque eu estou estudando esse tema, tá? Tá um tema que Uhum. está sendo muito importante para mim. Estou estudando psicologia da performance, que é um apanhado de vários artigos, de vários pesquisadores que Uhum. falam a respeito do tema. E acabei de ler um livro também do John Bogle, o Investidor de Bom Senso, que eu gosto desse tema de investimentos, assim, então eu acho bem interessante. Isso daí foi o que eu li esse mês e meio aí, foi o que eu li. Sim. Livro do, o livro do Pfeffer, confesso que ele está na metade, porque eu comecei essa semana a lê-lo, né? Então, comecei de sábado a lê-lo, então ele ainda Uhum. está na metade. Tá na Mas esses são os metade. temas agora Que que eu estou você lendo por tá enquanto. estudando. E você falou que são temas que você tá trabalhando com isso. Então, são assuntos que estão surgindo na clínica, coisas... E aí, por isso que você vai se debruçando mais nesses assuntos. Porque eu sei que você atende mais empresários.
Então, aí por isso Sim. que você tá lendo essa parte de poder, tudo sobre essas temáticas, é isso? Isso, também por causa disso. É, Uhum. porque quando a gente começa a trabalhar com um determinado público, tem alguns temas que eles começam a ficar muito importantes, né? Sim, E como a minha função é trabalhar com a saúde mental do empresário, trabalhar com a saúde mental de pessoas que lidam com poder efetivamente, sim. é interessante eu entender isso dentro de uma perspectiva mais científica, né? Então, Uhum. esse livro do Pfeffer, por exemplo, ele trabalha muito com psicologia social e as percepções de poder, né? E comportamentos que efetivamente trazem poder. Porque, assim, esse mercado, né, é um mercado que é muito pobre nesse tipo de abordagem. Então, o que Sim. a gente tem? O que a gente tem, eu adorei o livro do Pfeffer por causa disso, né? A gente tem empresários que deram certo e que Uhum. vão lá e vendem o que eles fizeram, como uma Sim, fórmula de sucesso. Mas a sim, gente não tem uma pesquisa científica por detrás disso. A gente não tem sim, um embasamento científico por detrás de boa parte dessas pessoas, né? sim. Então, uma das minhas tarefas é identificar esses padrões Uhum. e avaliar junto com o paciente se esse tipo de padrão que o Beltrano, o Ciclano está vendendo para ele é um padrão que efetivamente o meu cliente é capaz de trabalhar com. Sim, Se ele está sim. alinhado com os valores do meu paciente, Uhum. se ele não está, ou Sim. de que forma ele pode acabar estando, Uhum. né? Porque às vezes tem alguma coisa ou outra que encaixa, mas eu faço muito esse trabalho. A gente tem, nós psicólogos temos umas noções muito ruins a respeito de poder, né? A gente Sim. entende poder de uma forma muito politizada, Uhum. e Sim. acabamos agredindo muito o poder, quando na verdade ele não é uma coisa que precisa ser tão agredida Sim. assim, né? Sim. Li bastante Nietzsche também para trabalhar com esse tema, né? Porque ele fala muito sobre a questão de Sim. poder também, né? Então agora eu tô voltando a estudar um pouco de sociologia e psicologia social a respeito desse tema para complementar um pouco, né? Sim, aqui legal você falar sobre isso. Porque eu tava vendo, aí chama Pro Livro, é um site que pesquisa, né, a respeito dos livros e tal. Tem várias pesquisas de quantidade de pessoas que se consideram leitores. E aí eles falam que nos últimos anos a gente perdeu uma quantidade de pessoas que se consideram leitoras. No entanto, o número de livros, né? Então, as pessoas estão comprando mais livros, mas estão lendo menos livros, né? E até uma pergunta que eu queria fazer, se você acha que isso tem a ver com aquele FOMO, né? Que é Uhum. aquele medo da gente ficar, né? De fora do que tá acontecendo, né? Das novidades, né? Eu preciso pertencer, eu preciso saber. Você pensa alguma coisa sobre isso? Porque realmente eu vejo, né? Eu fui num congresso esse tempo atrás. E assim, as pessoas compravam sacolas, os psicólogos sacolas de livros. E aí depois, né, conversando, não, mas eu não consegui, comecei a ler esse, não termino. Vejo até na minha rotina, assim, na minha convivência, né, com pessoas que eu convivo. Quantos livros você leu esse ano? Tá, mas quantos livros você comprou? Aí, tipo, comprou uns 10 livros, mas leu um livro. Então, realmente, essa média tá certa. Porque aí Aham. acho que tem muita divulgação, né? Tá todo mundo lendo tal livro. O que você pensa? Tudo é Rio. Tá Bom, todo mundo lendo, tudo é Rio. eu penso algumas coisas sobre isso, né? Quando a gente fala que o consumo de livros aumentou, uma questão importante é a gente entender que tipo de livro as pessoas estão comprando, né? Por exemplo, Hum, eu vi que na Amazon, acho que alguns dos livros mais vendidos eram livros comprados por adultos, né? Eram livros para desenhar, sim. né? Então, a pessoa está lá estressada, eu vou comprar um livro para ficar pintando. Sim. Então, óbvio que ela não vai ler, porque ela está E comprando. entra na categoria de livros. E é da categoria de livros. Então, esse seria um primeiro fator, né? Quais são os tipos de livro que as pessoas estão comprando? Eu vou falar, tá? Assim, eu me lembro desse dado que eu vi recentemente num artigo, tá? Mas eu não tenho acesso a esse tipo de dado de uma forma mais Sim. global, assim, né? Então, aqui no Uhum. Brasil, o brasileiro como um todo está comprando? Não tenho Sim. essa informação.
Uma outra questão pode sim se encaixar dentro do que você está falando, né? Nessa ideia de que eu vejo tantos influenciadores falando que leram 700 livros, não sei o que lá, blá, 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 e vou comprar. E aí a pessoa compra, mas ela não desenvolve o hábito de ler. E o hábito Sim. de leitura, ele é um hábito difícil, né? Ele é um hábito difícil por quê? Porque ele envolve que você gaste tempo, dedique tempo. Sim. Então, eu, por exemplo, um livro médio, eu demoro... Se é um livro tranquilo, eu demoro aí uns 2 minutos para ler uma página. 2 minutos e meio até 3 minutos. A maior parte das pessoas não tem essa percepção de tempo. Então, o que acontece? Eu, quando pego um livro de 300, 400 páginas, eu sei que eu vou perder ali, entre aspas, e se perder, obviamente, um X de horas. Se a pessoa não tem essa clareza e começa a ler, ela começa a ficar desesperada, porque ela está vendo que, pô, já passou o tempo de ver 3, 4 filmes. Sim. E, daí, Sim. né? E aí ela abandona. Sim. E o hábito de leitura é um hábito difícil de você adquirir. Sim. Sim. Então, eu acho que esse é um segundo fator que ele conta muito bem, especialmente com relação àquilo que a gente estava falando anteriormente. A gente não está mais numa sociedade onde as pessoas têm paciência, onde elas aguentam ver as coisas crescendo, se desenvolvendo, Sim. né? As pessoas querem coisas rápidas. E elas Seu acreditam que... paciente achou ruim dos 10 segundos do chat GPT. Um outro paciente meu falou que ele tinha comprado um curso e daí ele viu o curso em 2x, e aí ele conseguiu ver um curso que demoraria uma semana em 2 dias, e daí ele pegou tudo aquilo e colocou no chat GPT, e daí ele fez umas planilhas e não sei o que ele tinha, né, sido muito... tinha produzido, né, tinha sido muito produtivo e tal, não sei o que. Daí eu falei, pô, tesão, me conta quais são os 3 pontos mais importantes desse curso que você fez. E ele não soube me responder. Nossa. Né? Então ele não foi É nem isso, um é pouco tudo. produtivo. Ele É não foi isso. nem um pouco produtivo. Ele não foi nem um Exatamente. pouco Não foi. produtivo. Não foi. E por quê? Porque o aprendizado também é lento. Exatamente. Claro, tem jeitos de aprender que são mais rápidos que o outro, são mais eficazes que o outro. Tem pessoas que aprendem algumas coisas mais rápido que o outro. Tudo isso é verdadeiro, mas assim, Sim. para você efetivamente aprender algo com a tua leitura, você tem que ler. Você precisa rever os pontos principais, você precisa pensar aqueles pontos principais sozinho, não com o chat GPT, Sim. né? Sim. E aí você precisa internalizar isso. Todo esse ritual demora tempo. Demora tempo. Então, E que nem aí, eu, por exemplo, né, eu tô falando desses livros que eu li. Então, eu li esses livros, mas assim, eu estou num processo que o livro do Brad Stulberg, que foi o primeiro que eu li dessa leva, é um livro que agora eu estou fazendo resumo, eu estou fazendo um mapa mental, eu estou revendo os pontos principais. Para quê? Para guardar na cabeça, porque é isso que eu quero. E se sim. você não tem toda essa paciência, você vai parar de ler. Vai parar de ler, exatamente. E, porque aí vai ou mesmo assim ler para poder terminar, para poder falar que leu tantos livros. Exato. Então, eu E, vejo essas coisas assim, sabe? sim, sim. Nessa reportagem que eu vi, eles falam também sobre o surgimento de clubes do livro, né? Eu até já fiz alguns sobre livros de psicologia e eu tô participando de um agora que chama Leia Mulheres. E aí nós fazemos leituras apenas de autoras, né, que são mulheres, tanto brasileiras quanto internacionais. E aí eu acho que faz sentido, porque depois a gente vai ter um encontro. Então, eu encontro uma vez por mês, é um livro por mês, e depois nós a gente se encontra uma vez para poder falar sobre esse livro, de diferentes perspectivas. E aí, como são mulheres com diversas formações, né? Tem uma que é professora de geografia, outra de história, uma é médica, tem 3 psicólogas, né? Tem professoras, tudo. Uhum. Então, é engraçado que tem uma que é professora de história e ela faz todo o contexto histórico da época. Então, a gente aprende muito. Então, eu levo meu caderninho e eu fico, assim, escutando. E falo, como que eu não tinha parado pra pensar nisso, né? Tem, às vezes, algumas distopias. Aí, o que será que poderia ter acontecido e tal? Então, assim, acho que essa leitura coletiva, assim, incentivar. Mas funcionou pra mim. Então, eu tenho conseguido ler
livros além dos da psicologia, né? Outros livros ligados, porque a gente tá lendo juntas, né? Essas mulheres lendo juntas e também motiva a encontrá-las, depois tem um cafezinho, tem bolo, tudo mais. Então, eu Sim. acho que é uma coisa que é bacana, que dá certo e cada um tem que encontrar o seu. Mas aí, novamente, entra naquilo que você falou do porquê que tá fazendo a leitura, né? Desse Exato. conhecimento, né? E tudo mais. Bacana, bacana. O, Joaquim, você tinha falado a respeito dessa questão do poder e de como nós, às vezes, na psicologia, né, olhamos isso de forma negativa. Queria que você resgatasse, eu nem sei se você vai lembrar disso, às vezes você faz tantas lives, às vezes você nem vai lembrar. Lembro que uma vez ouvi uma live, e eu acho que seria legal falar para os psicólogos que escutam a gente, sobre vaidade. Eu lembro que você tinha trazido, nesse momento, uma perspectiva de que nós considerávamos que não poderíamos falar sobre os nossos feitos, sobre o que a gente tinha de bom, porque ia parecer vaidoso ou arrogante frente aos outros. Então, muitas vezes a gente não sabia, muitas vezes receber um elogio ou falar de um feito mesmo. Ah, eu concluí uma pós. Eu não vou falar porque vai parecer que eu tô me achando. Né? Ou alguém diz e vem, nossa, sua gravata é bonita. E você fala, mas assim, comprei na promoção, né? A gente não sabe falar que é, né, Comprei elogio. na Shine. Aí comprei então assim, não. Tanto você tem que diminuir, né? Você não aceita, quanto também parece que cria-se uma ideia de que a pessoa é muito vaidosa, no sentido negativo da coisa. Não sei se você se recorda dessa live que você fez. Se você pode falar um pouquinho para Eu tô nós. lembrando do tema. Uhum, Uhum. sim. Porque, na verdade, o que acontece? Ah, quando a gente vai falar de vaidade, é importante lembrarmos que a vaidade tem a ver com... Assim, vaidade entendida no sentido de uma arrogância, ela tem essa questão de você se colocar num lugar, né? E isso pode ser tanto por um autoenaltecimento, então eu me elevo mais do que eu realmente sou, quanto pelo seu oposto. Eu me denigro, eu me diminuo mais do que eu de fato sou. Ou seja, você se colocar como muito melhor do que você é ou muito pior do que você é um sinal de arrogância. Uhum. Então, o que acontece? Quando a pessoa não coloca suas habilidades, suas credenciais, suas qualidades, com medo de parecer arrogante, o que ela está de fato fazendo? Ela está imaginando, projetando, né? O que o outro vai pensar de mim, que estou falando isso, e o que eu quero que o outro pense de mim. Então, ela está querendo controlar a forma do outro pensar, o que por si só é uma vaidade. Sim, Né? sim. Faz Então, sentido. Uhum. né? Sim. Então, eu não quero que pense em qualquer coisa. Eu quero sair com essa Uhum. gravata, mas eu quero que pensem tal coisa de mim com essa gravata. Meu amigo, Sim. eu tô sem essa gravata, as pessoas vão pensar o que elas quiserem pensar. Nossa, cara Uhum. esquisito andando de gravata. Nossa, que piá, babaca andando de gravata. Nossa, que legal, gostei dessa gravata. Então, né? O cara andando de Uhum. gravata e colete, onde é que ele pensa que tá? O cara pensa que é Peaky Blinder, né? Então, o que as pessoas vão pensar? Eu não Sim. sei. O que eu sei é que existe uma miríade de coisas que elas podem pensar. E se eu conseguir empatizar com cada ponto de vista, eu estou fazendo um trabalho interior muito grande. As pessoas podem gostar da minha gravata. Elas podem achar chique, elegante. Elas podem achar babaca. Elas podem achar retrô, de um jeito ruim. E eu consigo entender uma pessoa que olha para mim e pensa isso, né? Eu consigo entender uma pessoa que olha para mim falando, por exemplo, como eu falei agora há pouco, eu não gosto muito do lado A, eu gosto do lado B. Eu posso olhar, entender uma pessoa olhando e falando assim, mas você pode perder muito com isso. E de fato eu posso, Sim. né? Então eu acredito que essa questão da vaidade, de não querer expor as tuas qualidades, tem a ver com essa necessidade de controlar o que os outros vão pensar ou não sobre você. Uhum. Quando, Sim. na verdade, o exercício de crescimento pessoal
é você conseguir imaginar o que as pessoas vão pensar, mas dar conta, sustentar que os outros podem pensar todas essas coisas de você. Porque, no fundo, o que realmente importa é se você vai conseguir conectar com quem? Com as pessoas que pensam de uma forma próxima da tua, ou Sim, que pensam de uma forma diferente da tua, mas são capazes de coexistir com você, sim, sim. né? E Então, sim. Sim, muito interessante essa parte de você falar. Não quero parecer vaidoso, mas a partir do momento que eu acho que eu posso controlar o que o outro pensa, no mínimo é isso também, né? Aí que parece que é isso, né? Muito porque se você não interessante. é arrogante, você não é arrogante, ponto. Uhum, Entende? Aí, se sim, alguém te acha arrogante, a gente precisa entender que a comunicação, o que eu falo é de minha responsabilidade, mas o que você escuta é da sua. sim. Então, se a outra pessoa vai me achar arrogante, e eu sei que eu não sou, o Uhum, problema é do outro. Eu sim, não posso fazer nada sim. sobre isso. E é muito Entende? TCC isso. É muito TCC, porque... mas por que que você não quer se posicionar, não quer falar? Né? Porque o outro pode pensar de mim. Pode, mas assim, qual que é a evidência que você tem sobre isso? Exatamente. Né? E faz sentido você se posicionar apesar do que ele pode pensar? Isso, e lidar com esse desconforto de se posicionar e colocar seus feitos apesar do que o outro pode pensar a seu respeito? Isso tá ligado aos seus valores? Vale a pena passar por isso? É, Vai, então, é legal, bem interessante. né? Joaquim, tem uma frase que você colocou no seu, até ler aqui, que eu queria, pra gente ir seguindo pra encerrar, que é uma frase do seu site, que fala assim, ó. O que queremos não é o sentido da vida, mas a experiência de estarmos vivos. Sim. Isso resume o seu trabalho? Fala do seu trabalho? Fala muito. Uhum, Ah, quando a gente fala de... Quando a gente fala... E hoje em dia se fala muito sobre a questão do sentido da vida, o sentido da vida, né? E as pessoas entendem isso como uma experiência intelectual. Então, as pessoas entendem o sentido da vida como, eu tenho que pensar qual é o sentido da minha vida. Eu tenho uhum, que entender aqui, né? sim. E eu penso exatamente o contrário disso. Uhum, O processo mental é importante para ele dar palavras para com que você consiga falar disso. Mas o processo mais importante é um processo pré-verbal, né? Que é o que eu chamo de experiência, que é o que eu falo que é a experiência, né? uhum, Tem um autor que ele fala, como é que é? O Joseph Campbell cita esse autor, mas eu não vou me lembrar o nome dele. Ele fala assim: as melhores coisas da vida são as experimentadas. As segundas melhores coisas da vida são aquelas que a gente consegue sentir e pensar. E as terceiras melhores coisas da vida são aquelas que a gente consegue falar. E é muito interessante isso, porque neurologicamente falando, o cara que falou isso está muito correto, no sentido de que primeiro a gente tem experiências, depois essas experiências são processadas, e aí a gente tem um sentimento daquela experiência. E aí depois a gente fala algo. Por exemplo, uhum, primeiro o frio vem e a tua mão fica fria. Aí uhum, depois você tem a sensação de frio. Aí depois uhum. você fala, nossa, tá frio. Tá frio. Uhum, sim. Então essa frase ela fala sobre isso, para Uhum, você sair daqui, né? uhum, Sair da tua cabeça e entrar na tua vida, porque é sim. ali onde realmente as coisas vão Uhum. acontecer, Acontecer. independente de terem um sentido ou não, né? Se você tem um sentido ou não, é na experiência que você vai ter a concretude disso. Talvez você tenha uma ideia muito legal, mas você não vive. E se você não vive, ela perde cor, ela perde força, Sim. né? Que é o que as pessoas fazem, elas vão lá num workshop e daí ficam lá no final de semana inteiro, e daí elas desenham o sentido da vida dela, escrevem lá um monte de frase de impacto e não sei o quê, e eu acho super legal esse trabalho. Mas daí o que elas Uhum, fazem com isso? Elas chegam em casa, botam a pasta em cima da mesa e tocam o barco do mesmo jeito que sempre. sim.
não teve nenhuma modificação ou Não tem uma nenhuma experiência. experiência, exatamente. Isso aí. Não fez aquele sentido. Já aconteceu, assim, das pessoas falarem assim, mas eu preciso saber os meus... Quando eu souber os meus valores, né? Aí eu sei que vai dar certo o meu trabalho. Quando eu souber quais são os meus valores, qual que é o sentido, porque eu tenho o meu propósito. Eu tenho que saber o meu propósito para, né, para poder fazer. Então, assim, é como se fosse assim, me diga o que eu tenho que fazer. E, de certa forma, isso é até infantil, né? Não sei o que você pensa sobre isso. Porque, assim, se alguém me diz o meu propósito e me diz o que eu tenho que fazer, se der errado, eu tô isento de responsabilidade. Se alguém tem que me dizer qual é o meu propósito, já não é mais meu, Não né? é meu, exatamente. Então, Sim. assim, a ideia de que alguém vai me dizer meu propósito, ela é Uhum. uma ideia paradoxal, né? Sim, sim. Ela é paradoxal. Uhum. Agora, um outro problema com esse tipo de conversa hoje em dia, porque assim, o que eu falo para as pessoas, assim, cara, se você não sabe, já começou tudo errado. Já começou. Porque Exatamente. assim, não é difícil saber. É muito fácil, muito simples. Só que exige algo da gente, que é ser 100% honesto, brutalmente honesto. A gente sabe quais são os nossos valores. Uhum. A gente Sim. sabe o que importa. Como é que eu sei que as pessoas sabem o que importa? Porque elas têm a experiência. Uhum. Elas têm a experiência de dor quando elas perdem algo. Opa, esse algo, se você sentiu dor por ter perdido isso, é porque isso é importante para você. Importante para você. Tem os Exatamente. seus valores, Sim, sim, né? sim. Agora, talvez você não queira enxergar, não, isso foi só uma perda, não, isso foi só porque... Uhum. Aí, quando você começa a se enganar, é que a coisa começa a ficar complicada. Sim, 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 legal, aqui. E é muito legal, igual você falou assim, né? Esse seu jeito mais diretivo, até que se você se posiciona nas redes sociais, e o que faz com que muitas pessoas te procurem, às vezes até homens, né? Então, talvez acho que seus pacientes até sejam mais do sexo masculino. Tem, Sim. né, alguns pacientes que às vezes fizeram terapia contigo e às vezes, né, fazem terapia. Eles falam, Oriana, você precisa ser um pouco mais aquim. Aí eu falo, explica o que é ser mais aquim, né? Então, assim, mais diretivo, né? E tudo mais nesse sentido também, né? Então Uhum. é interessante esse seu jeito. E pra mim também fez muito sentido, que eu até vou contar. Eu fiz a terapia com a Kim no período que eu tava grávida, né, Kim? Barrigudona lá e fiz a terapia. E eu tava nos primeiros meses, assim, vomitando e passando mal e tal. E ai, aqui eu tô péssima, eu tô improdutiva, não faço nada. E tava naquela época, assim, de gravar vídeo e atendimento online e animadona e tal, e fazendo pós. E ai, mas eu não consigo nem levantar da cama, eu tô improdutiva. Aí ele, tá improdutiva, você só tá gerando um bebê, você tá super improdutiva. Aí Quem foi assim, nunca, né? né? Quem nunca? Mais produtiva que você, né? Não sei quem. Então, assim, é interessante esse. E assim, né? Não, eu tô trabalhando, fazendo pós, gravando vídeo, gestando e, E, né, e e, trabalhando. Não, eu tô e sendo reclamando. produtivo, E reclamando. né? E Que tá- reclamando, né? Tendo lá, né, as Uh, uh, dores, as Sim. questões da gestação, os enjoos, Sim, os né? E falando, enjoos. não, não, eu não tô tendo enjoo de grávida, eu tô improdutiva. Tô improdutiva. Aí o Joaquim já vi. Não, Mariana, vamos lá. Então, eu gosto desse seu jeito de se posicionar. Sei também tem bastante gente que gosta, estuda muito, né? Então é uma enciclopédia. Você viu, né, gente? Quem tá nos ouvindo aqui, já anota os livrinhos aí que o Joaquim indicou. Mas vamos lá. Uma última perguntinha. Vimos o que tem no seu Lattes, que eu falei ali no começo, aí falamos agora do trabalho e tudo mais, falamos no que não tem, né? O que você gosta de fazer e tudo mais. Tem coisa ainda, né? Um jovem, né? Vai fazer 44 anos. Tem coisa ainda que você quer colocar nesse Lattes e também na vida, que ainda faz parte aí dos seus sonhos, assim, aqui que você quer colocar. E que você pode compartilhar com a gente, é claro. Tem bastante coisa ainda, bastante coisa. Você sabe que quando eu entrei na faculdade, eu fiz a faculdade na Pontifícia Universidade Católica aqui do Paraná, né? Sim. E quando você entra no campus, naquela época pelo menos,
O lugar que eu entrei, assim, eu entrava, e o primeiro prédio, assim, que eu via do meu lado direito era a biblioteca. E no primeiro dia de aula, eu me lembro que eu entrei na biblioteca, olhei para ela e falei assim, um dia vai ter um livro e uma pesquisa minha aí nessa biblioteca, né? A parte do livro eu já cumpri, né? A promessa do livro eu já cumpri, mas a promessa da pesquisa ainda não. Então, um projeto de mestrado, doutorado e o pós-doc, se eu conseguir, são uma das minhas metas ainda para colocar no Lattes. Né? Isso é uma coisa que Legal. eu quero muito fazer. Né? Bacana, Tem uma, Kim. tem uma penca de curso, de formação, de especialização que eu quero fazer também, né? Mas eu acho que o mais importante é conseguir colocar né, fazer uma pesquisa em relação a isso. E tem algum Esse assunto tema que você queria formar. pesquisar, assim? Na verdade, Emoções? sim. Como eu trabalho com o público empreendedor, né, e o público empreendedor tem muita dificuldade em relação à questão afetiva, emocional, Uhum. a minha ideia é focar em algo que junte um pouco o de com a vontade, assim, a fome com a vontade de comer, né? Sim. E trabalhos relacionados com procrastinação são trabalhos que têm um encaixe muito bom desses dois universos. Porque como a Sim. procrastinação é uma distorção de regulação emocional, é um defeito, vamos dizer assim, de regulação Sim. emocional, ela serve para ajudar o sujeito a se regular, né? Então, quando a gente trabalha bem com procrastinação, a pessoa se regula de forma mais efetiva, e aí, de quebra, ele também está melhorando essa parte dentro dele e melhorando a produtividade. Então, esse é um trabalho que eu faço muito, muito, com muitos pacientes, né? Sim, De sim. identificar as causas da procrastinação deles, por que eles estão deixando isso de lado, aquilo e tal. Então, esse daqui é um foco que eu estou começando, assim, a falar, cara, vou trabalhar inicialmente com isso. Mas eu tenho outros temas que eu gostaria de pesquisar também, mais no campo, assim, de psicologia social, em relação a esses temas também. Sim. Nossa, tem muito interessante aqui. Tem bastante coisa. Acho que vai ser bem útil Uhum. para nós mesmo também. Porque acho que deve ter sido até esse interesse que você teve ao pesquisar ali a psicologia positiva, porque a gente tem muitas pesquisas para transtornos, né? Mas para um público que é saudável, mas que tem alguns gaps ali, né? Que precisa desenvolver, que precisa melhorar. Às vezes até mesmo por isso que eles acabam tendo até dificuldade de procurar um psicólogo e procuram até às vezes, outros profissionais nesse sentido, porque entendem que nós não vamos dar conta disso, mas a gente dá sim, né? Temos ali várias ferramentas e estratégias para isso também, não só para o indivíduo que está adoecido, mas aquele que precisa melhorar, essa questão de alta performance e tudo mais também, né? Sim, com toda certeza. Com certeza. Né? Então, fala um pouquinho para nós, onde que o pessoal te encontra, suas redes sociais, faz um jabá aí. Bom, fazer um jabazinho, né? Então, Isso aí. bom, o site, o akinneto.com.br é um lugar bom para você começar, se você quer conhecer um pouco mais de mim. Lá você vai encontrar todos os links para os meus outros trabalhos. Então, lá você encontra o link para o YouTube, né, onde eu faço leitura lá de livros de psicologia, livros de sociologia, de filosofia, faço leitura e comento esses livros, tá? Você vai ter lá o canal para o meu podcast, né, o canal lá do Spotify, onde faço um podcast a respeito. Agora eu estou nessa versão, né, nessa pegada de falar um pouco mais sobre produtividade. Sim. Você também vai encontrar minhas redes sociais, que agora, assim, grosso modo, o que eu estou usando é o Instagram, né, o @KimRoulaNeto. Então, basicamente, estou publicando lá. Facebook já faz bastante tempo que eu não publico nada. E no TikTok também não tenho. Então, grosso modo, esses são os lugares onde você vai poder me encontrar, né? Tá. Quem quiser marcar algum agendamento, né, na clínica, entre em contato comigo através do meu WhatsApp, que é o 49911300050, e essa informação também está lá no site, também está lá no meu Instagram, tá? E tem os meus livros, que você já falou lá no começo, né? O Psicoterapia em Gotas, o Psicoterapia em Gotas 2, Emoções à Flor da Pele, que eu gosto bastante do segundo, né? Eu gosto, o primeiro foi um lançamento, assim, mas o segundo ele me deu mais tesão de escrever. Mas tem os dois lá para quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho. Sim, legal, legal. Akin, obrigada, viu, pelo seu tempo, por Imagina. compartilhar com a gente um pouco da sua vida, né, dentro e fora do Lattes, discutir esses assuntos, né, vaidade
e tudo mais. É sempre um prazer conversar contigo. Muito obrigada. Eu fico muito feliz pelo convite, espero que tenha sido útil para quem nos ouviu, né? E é um prazer grande estar sempre falando com você, querida. Então, um beijo grande para ti e sucesso. Beijo. Obrigada, Kim, para você também. Pessoal, muito Tchau, obrigada por tchau. terem ficado com a gente até aqui. E depois compartilhe com seus amigos. Ah, eu acho que tal amigo vai gostar de ouvir o Akin falando. Acho que isso faz sentido para outro amigo. Então, não esquece de compartilhar. E até o próximo.